Beleza, galera? Dia 21 de setembro de 2017, eu queria fazer um breve comentário aqui a respeito da ocorrência, entre aspas, que aconteceu na última semana, quando uma das filhas aí do filósofo Olavo de Carvalho fez uma carta aberta que foi publicada no site, ou no blog, por assim dizer, Prometeu Liberto. Se você não acompanhou, acompanha aí que tá rolando nas redes sociais essa carta aí, onde ela acusa o filósofo Olavo de Carvalho de ter ameaçado os filhos quando eram crianças com uma arma de fogo, e quando ele se omitiu e depois dela ter passado por um abuso sexual, alguma coisa do gênero assim. Que a carta dela é bem abstrato mesmo, as acusações que ela faz contra ele. Então é o seguinte, eu achei meio esquisita essa história dela aí pelo seguinte fato. O Olavo de Carvalho tem 8 filhos. Ela, a Heloísa, falou isso. Só que todos os outros 7 filhos, inclusive a esposa do Olavo de Carvalho, que está casada com ele há 33 anos, desmentiram ela. Fizeram cartas em apoio, ou mandaram mensagens em apoio ao professor Olavo de Carvalho, e ele mesmo pegou e falou algumas coisas a respeito dessa carta que a Heloísa falou. Eu não sei se tem algum ressentimento de infância dela, ou atual conjuntura, alguma pendência que ela tem com o pai agora, no atual momento, não sei. Mas também não interessa. Eu achei essa atitude de expor isso, se porventura tivesse alguma coisa grave que ela queria acusar o pai, eu acho que expor a família para todo mundo ver não é uma decisão muito sábia. Então, na minha opinião, o que acontece dentro da família tem que ser resolvida dentro da família. Expor isso ao público me cheira ou uma ingenuidade bem grande ou um modo de pressionar para conseguir alguma coisa. O próprio professor Olavo de Carvalho falou que já deu 100 mil reais para ela, 60 mil numa bolada só e os outros valores parcelados, né? Ele mora lá nos Estados Unidos, ela mora aqui no Brasil. Quando ela precisa do dinheiro, ele mandava e tudo mais. Ele deu ingressos, nele não, né? Através da direção do filme Jardim das Aflições, deram ingressos para ela assistir, ela foi na pré-estreia e tudo mais. E aí ela ficou em conluio com os administradores desse site Prometeu Liberto aqui, que é um site duvidoso. Eu não conhecia, né? Fui procurar ele agora nesses últimos dias, depois dessa reportagem, e parece que eles têm uma tara pelo Olavo de Carvalho, porque todas as reportagens aqui, ou todos os posts dele, é querendo denegrir a imagem do Olavo de Carvalho. Eu quero falar o seguinte, a gente só tem uma pessoa que a gente pode seguir fielmente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, para mim, ela é o meu único guia de fé e prática. Eu sigo o que está escrito aqui e só e apenas o que está escrito aqui. Se tiver alguma coisa que está contradizendo a Bíblia, eu não sigo. E alguma coisa que contradiz o nosso Senhor Jesus Cristo, eu também não sigo. Então, a gente não pode idolatrar pessoa nenhuma. Nenhuma. Então, o professor Olavo de Carvalho é um ser humano como você e como eu, tem os seus problemas, tem os seus defeitos. Todo ser humano é pecador. Então, na Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todo mundo pecou. Então, não tem essa de você querer idolatrar e achar que a pessoa é santa, porque não existe ser humano santo, todos têm os seus problemas. E aí o professor Olavo de Carvalho já falou diversas vezes que tem os seus problemas e tudo mais, já teve a época que integrou o Partido Comunista e a esquerda, quando a juventude dele, já deve ter feito muita bobagem. Eu também fiz muita bobagem na minha vida, aposto que se você está me vendo aqui também, você fez bastante bobagem na sua vida. Eu queria dar um exemplo aqui, bíblico, de 3 personalidades bíblicas do Velho Testamento, que são Jacó, Davi e Eli. Desculpa, deu uma engasgada. Então Jacó teve seus 12 filhos. Seus 12 filhos, eu imagino que ele deve ter criado eles de uma maneira correta. Jacó era uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa abençoada por Deus, e mesmo assim os seus irmãos tiveram inveja do José, um dos irmãos, e venderam ele como escravo para o Egito. Tudo bem que teve os planos de Deus, né? Acabou José se dando bem lá e depois acabou ajudando a própria família. Mas vocês veem a situação aí de um dos filhos. Depois nós temos o caso de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus,
uma pessoa escolhida por Deus para governar Israel e fez várias lambanças, Davi também, cometeu vários pecados. Só que ele sempre se arrependia dos pecados que fazia. E ele teve vários filhos também, dentre um deles, o Absalão, que traiu o pai dele e aí invadiu Jerusalém, né? E ainda fez com que Davi invadiu com um exército a terra de Davi e ainda fez Davi ter que fugir com medo de ser morto pela mão do seu próprio filho. E por fim, Eli, que era um sumo sacerdote de Israel, e aí ele teve 2 filhos e ele criou Samuel, filho de Ana, promessa de Deus, e aí foi ser criado no templo pelo Eli. E Samuel, um escolhido de Deus também, foi uma pessoa exemplar, um dos maiores profetas que nós temos na história do mundo. E os 2 filhos de Eli, muito pelo contrário, faziam promiscuidade, corruptos, fazia safadeza, fazia tudo que não presta, inclusive foram mortos. Então essas 3 histórias para você ver o seguinte, que todos somos falhos e principalmente cada pessoa ela tem a sua responsabilidade individual. Não tem como você querer falar que a culpa do filho ser de tal maneira é culpa dos pais. Porque os pais podem criá-lo da melhor maneira possível e mesmo assim ele ser conduzido para outro caminho. E é esse exemplo que eu dou aí para a família do Olavo de Carvalho. Não conheço as famílias do Olavo de Carvalho, só estou dando um exemplo nesse caso específico aqui, que todos os 7 estão num caminho e uma filha está acusando o pai, que eu imagino que deve ser uma dor tremenda você ter esse conflito com seu próprio filho. A própria Bíblia diz também, para filho, respeitem os vossos pais. E aí eu achei uma falta de respeito isso que aconteceu por ter se tornado público. Se fosse algo que realmente aconteceu, que se resolva dentro das autoridades, se for o caso judiciários ou algo do gênero, mas ali no privado, não expondo a sua família para todo mundo. Beleza? Então, só queria deixar esse recadinho aí e a minha opinião a respeito. Minha esposa acabou de chegar, tenho que ir lá dar uma atenção. Forte abraço e até a próxima.